Bem-vindos ao Radar Espírita. Hoje vamos mergulhar na inspiradora história de Francisco Cândido Xavier, conhecido carinhosamente como Chico Xavier, e alguns de seus livros mais famosos psicografados. Vamos falar sobre sua vida, sua mediunidade e obras icônicas como Nosso Lar, Missionários da Luz e outras, além de contextualizar o Livro dos Espíritos, que, embora não seja psicografado por Chico, é a base fundamental do Espiritismo que influenciou toda a sua obra. Francisco Cândido Xavier nasceu em 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em uma família humilde. Filho de João Cândido Xavier, um vendedor de loterias analfabeto, e Maria João de Deus, uma lavadeira devota católica. Chico cresceu em meio a dificuldades. Sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 5 anos. E ele foi criado por uma madrinha rigorosa, Rita de Cássia, que o maltratava, atribuindo suas visões espirituais a possessões demoníacas. Desde os 4 anos, Chico manifestava sua mediunidade, via e ouvia espíritos, inclusive o de sua mãe, que o consolava, como extraído da biografia em Chico Xavier. Esses primeiros contatos foram cruciais para a sua jornada. Seu pai, ao se casar novamente com Cidália Batista, reuniu a família e Cidália apoiou o jovem Chico em suas manifestações mediúnicas. Aos 17 anos, em 1927, Chico enfrentou uma obsessão espiritual envolvendo uma irmã, o que o levou a aderir formalmente ao espiritismo. Em 1928, começou a publicar poesias em periódicos, atribuídas a espíritos de poetas falecidos. Mas foi em 1931 que encontrou seu mentor espiritual, Emmanuel, que o orientou a psicografar 30 livros iniciais sob a condição de disciplina e humildade. Chico trabalhou como tecelão na infância e, mais tarde, como datilógrafo no Ministério da Agricultura, vivendo sempre de forma modesta. Ele psicografou mais de 450 livros ao longo da vida, cedendo todos os direitos autorais a instituições de caridade. E escreveu cerca de 10.000 cartas consoladoras para famílias enlutadas. Sua morte ocorreu em 30 de junho de 2002, em Uberaba, Minas Gerais, aos 92 anos, por parada cardiorrespiratória, cumprindo sua previsão de partir em um dia de alegria nacional, coincidentemente, o dia que o Brasil foi campeão do mundo. A psicografia de Chico Xavier revolucionou o espiritismo no Brasil. Seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, publicado em 1932 pela Federação Espírita Brasileira, é uma coletânea de 256 poemas atribuídos a espíritos de poetas como Olavo Bilac e Castro Alves. Como referenciado na lista de obras, essa obra marcou o início de sua produção mediúnica, demonstrando a capacidade de captar mensagens poéticas do além. Enfrentou controvérsias como o processo judicial movido pela viúva de Humberto de Campos em 1944, por causa do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de 1938, atribuído ao espírito do escritor. O tribunal decidiu que, se o livro era psicografado, os direitos pertenciam ao espírito, não ao médium. Isso reforçou a credibilidade de sua mediunidade. Agora, vamos destacar alguns dos livros mais famosos psicografados por Chico, começando por Nosso Lar, de 1944, atribuído ao espírito André Luiz. Essa obra, a primeira da série A Vida no Mundo Espiritual, narra as experiências de André Luiz após o desencarne. Ele descreve a colônia espiritual, Nosso Lar, como um local organizado, com ministérios de trabalho, casas de repouso e sistemas de assistência aos espíritos. Temas centrais incluem a lei de causa e efeito, o valor do trabalho dignificante e a continuidade da vida após a morte. André Luiz é resgatado do umbral por Clarencio e aprende lições de humildade e serviço. Uma citação famosa extraída do livro: a vida não cessa e a morte é um jogo escuro de ilusões. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, e a morte é um sopro renovador. Outra, sempre há tempo de recomeçar. Nosso Lar vendeu mais de 2 milhões de exemplares, foi traduzido para vários idiomas e adaptado para um filme em 2010 que atraiu milhões de espectadores. Sua importância reside em ilustrar didaticamente a organização espiritual, ajudando encarnados a compreenderem o pós-vida.
Em seguida, Missionários da Luz, de 1945, também por André Luiz, é o terceiro volume da mesma série. O livro aborda a reencarnação, o perispírito-corpo espiritual que molda o físico e a mediunidade. André Luiz, guiado pelo instrutor Alexandre, observa o processo reencarnatório. Espíritos construtores modelam o corpo no ventre materno, enfatizando o esforço individual para o progresso. Uma citação impactante é: teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com tua própria afinidade. Outra, o problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si do que no espelho. Essa obra foi eleita entre os 10 melhores livros espíritas do século XX em uma pesquisa de 1999 pela Candeia Organização Espírita, destacando-se por explicar mecanismos espirituais como a providência divina e o autoaperfeiçoamento. Outros livros famosos incluem Obreiros da Vida Eterna, de 1946, de André Luiz, que explora o trabalho dos espíritos na transição para o além, enfatizando a caridade e a evolução. No Mundo Maior, de 1947, de André Luiz, sobre dimensões espirituais superiores. E Há 2000 anos, de 1939, de Emmanuel, um romance histórico sobre a época de Jesus, psicografado por Chico. Na lista cronológica, no Portal do Espírito e Grupo Chico Xavier, vemos também Paulo e Estevão, de 1942, de Emmanuel, que narra a vida do apóstolo Paulo, e A Caminho da Luz, de 1989, de Emmanuel, uma visão espírita da história da humanidade. Quanto ao Livro dos Espíritos, mencionado em sua solicitação, é importante esclarecer que essa obra fundamental não foi psicografada por Chico Xavier, mas sim codificada por Allan Kardec em 1957. Ela contém perguntas e respostas de espíritos superiores sobre Deus, imortalidade, reencarnação e leis morais. No entanto, Chico sempre reverenciou Kardec como codificador do Espiritismo e suas obras psicografadas dialogam com esses princípios. Uma citação clássica de O Livro dos Espíritos, questão 625, é: o homem deve progredir incessantemente. Para isso, Deus lhe traçou uma rota que ele percorre através de sucessivas encarnações. Livros como Nosso Lar expandem esses conceitos, mostrando na prática a aplicação da doutrina. A história de Chico Xavier nos ensina humildade, caridade e fé. Ele viveu para servir, sem buscar riquezas, e suas obras continuam a consolar milhões, como ele mesmo psicografou em Pão Nosso, em 1950. Cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Que possamos, inspirados por Chico, gravar páginas de luz em nossas vidas. Obrigado por acompanhar o Radar Espírita. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe para espalhar essa mensagem de amor. Até o próximo episódio. Bibliografia e referência. A obra de Chico Xavier é o pilar do espiritismo no Brasil, com mais de 450 livros psicografados. Títulos como Nosso Lar e Missionários da Luz, atribuídos ao espírito André Luiz, detalham a vida no mundo espiritual e os processos de reencarnação. Essas informações são fundamentadas na codificação de Allan Kardec, especialmente em O Livro dos Espíritos. Biografias como As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Sotomayor, corroboram com a veracidade deste vídeo.